Fiquei refletindo um pouco a respeito do que ia falar, né? Aqui perto do Thanksgiving. Eu sempre faço uma reflexão a respeito do meu ano, o que aconteceu, tudo de bom que aconteceu e o que eu aprendi dentro da doutrina, principalmente, né? E esse ano fiquei com muita vontade de agradecer ao nosso Senhor pela lei de liberdade, onde a gente expressa dentro dela a nossa vontade e onde a gente exerce o livre-arbítrio. Porque essa lei é a lei que traz uma série de consequências que às vezes a gente não gosta tanto assim, né? O mal é uma consequência dessa lei, porque nós somos respeitados na nossa vontade. E aí, então, o mal que vem de nós não vem de Deus, porque Deus é a bondade, né, infinita. Então, é uma decorrência disso. Mas, ao mesmo tempo, se assim não fosse, seríamos robôs, não é verdade? E nós não somos, nós contribuímos para o universo que vivemos. Conseguimos expressar a nossa vontade e os nossos atos têm influência onde a gente vive, tem influência uns sobre os outros. Então, para a gente entender um pouco mais a lei de liberdade, gostaria que fizéssemos então mentalmente voltar à nossa origem, da onde viemos. Nós somos luz e Jesus sempre nos disse: resplandeça a vossa luz. Nós saímos direto do nosso Criador, com uma intensidade de luz infinita. No segundo seguinte, essa luz foi diminuindo de intensidade. Foi diminuindo, até o ponto onde ela se alojou, primeiramente no reino mineral, onde ainda como princípio ativo, não como espíritos que somos, fizemos os nossos primeiros estágios rumo ao caminho que hoje estamos percorrendo, provavelmente nos primeiros degraus, tentando avançar dentro da moralidade. Hoje, no mundo que vivemos, o chamado da moralidade é tão forte em todos os atos, em tudo que acontece ao nosso redor. Acho que como humanidade toda avançamos bastante intelectualmente, mas agora o chamado é da moralidade. O chamado é aquele onde nos desafia a nós todos aceitar uns aos outros com as nossas diferentes opiniões, com as nossas diferentes verdades, não é? Porque a verdade ela não é única, ela pertence a cada um. Hoje estamos vivendo essa pós-fase do vírus e temos que aceitar aqueles que não quiseram tomar vacina. Como a eles também tem que aceitar nós que quisemos tomar. E tudo isso é para ser dialogado, é para ser conversado. É assim que Deus nos coloca adiante, a todo dia, a necessidade de melhorarmos e as oportunidades que temos de nos melhorarmos como humanidade. Mas lá no começo, fizemos então esses primeiros passos aí no reino mineral. Por que no reino mineral? Porque era lá que a gente estava criando, se instruindo instintivamente em manter a nossa unidade atômica como uma coisa só. Sim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não falei no começo que nós somos luz? Consequentemente, somos energia. Então, sim, há necessidade de aprendermos a manter a unidade. Depois disso, fomos fazer também o nosso estágio no reino vegetal, onde a gente aprendeu diversas coisas que são importantes à vida, não é? Uma delas, respirar. Mas também aprendemos no reino vegetal a nascer, a crescer, a renascer. Dela evoluímos para o reino animal. E aí
é um misto de necessidade, é por isso que a gente está encarnado. Ao mesmo tempo é um misto de brutalidade, né? Porque o reino animal ele tem uma certa brutalidade. E todos esses são instintos que nós carregamos. E assim fomos caminhando aos poucos. Agora, no reino animal, algo aconteceu. Em algum momento, que não é claro, onde a gente já tem esse princípio inteligente, já se individualizando, né? E onde a gente dá os primeiros passos com relação aos sentimentos. São os sentimentos que abrem os nossos corações para que a gente possa navegar no amor que veio de Deus e que agora cabe a cada um de nós fazer com que essa luz resplandeça novamente e que a gente possa navegar no amor, que é para onde estamos indo, que esse é o caminho da felicidade. No livro O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva nos escreve assim: na fase preambular, a mônada luminosa, que mais tarde será espírito, ser inteligente, vai sendo envolvida como energia divina, em fluidos pesados. Perde a sua luminosidade, condensa-se no reino mineral, e assim essa energia é condensada na pedra, incipiente na planta, primária nos irracionais, contraditória nos homens de mediana evolução e excelsa nas almas sublimadas. Então esse é o trajeto, esse é o caminho em que estamos, essa é a nossa jornada. Essa é a nossa jornada evolutiva. Quando saímos do reino animal, que a gente não sabe dizer exatamente, ganhamos do Senhor as melhores oportunidades de vida. Adquirimos para toda a nossa eternidade pensamento e inteligência contínuos, o que não tínhamos antes. Onde nós vamos aos poucos, através do acúmulo de experiências, crescendo e evoluindo, intelectualmente e moralmente também. Ganhamos a nossa consciência, tão importante, onde ali estão escritas todas as leis divinas, onde nós deveríamos ter sempre aquele contato mais profundo nos momentos da noite com ela, nos analisando a respeito daquilo que fazemos no nosso dia a dia. Onde estamos, para onde queremos ir e como estamos. E agora sim, nesse momento também ganhamos o nosso livre-arbítrio. E começamos a exercê-lo. Mas tudo no universo de Deus acontece ao seu tempo e ao seu passo. Não existem saltos. Então, no começo, a tendência era normal que errássemos mais do que acertássemos. Porque viemos sim do mundo animal, onde a gente não havia desenvolvido o olhar para o outro, a preocupação. No início, né, a gente tinha aquela foto da mãe. Eram alguns momentos onde você despertava esse sentimento de amor, mas muito poucos ainda. Mas graças ao nosso livre-arbítrio, como está escrito no Livro dos Espíritos, não somos robôs. Aliás, essa é a grande beleza da vida. Nós somos co-criadores desse universo. E por que não sonhar um dia que no nosso caminho evolutivo poderemos chegar ao nível de ser um co-criador como Jesus, que olha por tantos e que tem o seu amor a espalhar por toda a Terra e por que não também em outros orbes. Nós hoje ainda na nossa posição exercemos a função de co-criadores, talvez ainda com pequenininhas coisas,
Mas conforme vamos crescendo e vamos evoluindo, vamos contribuindo para esse universo de Deus cada vez mais. É por isso que os espíritos de mais luz dizem-nos que é nisso que reside a felicidade. Reside em aprender a amar. A felicidade não reside nas coisas materiais. A felicidade reside em a gente aprender a amar uns aos outros. Todos os espíritos de luz, quando existem as comunicações, você verifica que é isso que eles gostam de fazer. Eles se aproximam das pessoas que eles podem ajudar. Esse é o amor na sua mais pura essência. Deus criou e nós, espíritos, fazemos. Atendemos as outras criaturas. Deus atende a todas as criaturas através de nós mesmos. Lá na pergunta 843, o Kardec fez a pergunta da seguinte maneira: tem um homem o livre-arbítrio dos seus atos? E o Espírito respondeu: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Só que esse desenvolvimento demanda esforço, em alguns momentos demanda dor. E eu gostaria que a gente entendesse um pouco mais para que pudéssemos cultivar dentro de nós mesmos, mais adiante, o perdão. Porque nós estamos todos aqui nessa escola. Tem alguns que estão um pouquinho mais adiantados, alguns já passaram na teste, tem outros que estão de recuperação. Mas com certeza todos nós já navegamos pelos desacertos, não é verdade? Nós aprendemos com os erros. Não é possível termos conhecimento de coisas daquelas que não conhecemos, que ainda não existe ainda no nosso inconsciente. A prova disso está num relato do navio Endeavour, né, do capitão James Cook, em 1770, ele descobriu a Austrália. E o botanista, que era de nome Joseph Banks, descrevia que ao longo da costa australiana, ele notou que os nativos não enxergavam os navios. O navio passava por ali e eles continuavam nas suas atividades. E traduzido, ele escreveu no seu diário desta maneira: pareciam eles estarem totalmente engajados naquilo que faziam. O navio passou a menos de 1/4 de milha deles, e ainda assim nem tiravam os olhos dos seus afazeres. Então, entendendo um pouco mais o espírito, nós não somos capazes de enxergar aquilo que não conhecemos. E é por isso que, pelo uso do nosso livre-arbítrio, temos que caminhar descobrindo as coisas. O mesmo exemplo acontece em outras ocasiões. O nosso amigo Humberto sempre descreve uma mesma relação com relação aos índios, né? Ele conta uma história dos índios, onde os índios estavam passando um filme ali para os índios, né? Montaram um projetor no meio da selva. E ao fim da projeção do filme, ou do que estava sendo apresentado ali, perguntaram: e o que vocês acharam? E eles responderam: não achamos nada, só correu uma galinha aí atrás. Eles não estavam nem vendo o projetor, né? É a mesma situação aqui do James Cook. O Kardec, na pergunta 634, obteve o seguinte comentário dos espíritos: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, está na pergunta 115. E às vezes eu me pergunto: puxa, Senhor, mas o Senhor não poderia ter feito a gente já um passinho adiante? Né? Porque assim é simples e ignorante, aí passa por tanta dificuldade, né? E aí vem a explicação. Se não existissem montanhas,
não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. E é por isso que nós encarnamos. Está na pergunta 119. Para que a gente possa ter contato com essas coisas. Então, quando a gente às vezes vê um irmão que está num caminho de desengano ou fez alguma coisa que feriu o outro, talvez seja um pouco mais fácil daí a construirmos dentro de nós mesmos o perdão. O perdão é o remédio que colocou Deus para nós, para que conseguíssemos curar esses sentimentos que às vezes guardamos de rancor, de ódio, com relação aos atos dos outros. Todos nós passamos por esse processo inteiro. E sim, saímos do reino animal e ainda hoje, durante a nossa vida, parecemos animais. É necessário esforço e vontade para que a gente possa transpor esse momento da evolução. Para que aos poucos a gente possa começar a sentir, chorar, amar. Mas ali ele está fazendo carinho. Não. Ele está se alimentando. Vamos lá. Porque está no livro dos Espíritos. Na Gênesis, capítulo 3, item 9 e 10. Qual é no homem a origem da sua propensão para o mal? Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Em todo o processo evolutivo, a gente começa a sair desse instinto animal e ele começa a cada vez mais se enfraquecer. E os tempos de barbárie do passado passam a ter conotação de horror para nós. Porque hoje a gente não aceita mais. E é assim que a evolução se dá. É através do bem e do mal que passamos a ascender no aprendizado do amor. É assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai crescendo. É assim que aos poucos a gente vai fazendo com que aquela luz divina que se apagou comece a resplandecer. Então, por que não conseguimos aceitar quando alguém ainda está no caminho do erro? Isso, veja, é uma diferenciação tão clara entre nós aqui na Terra e os benfeitores que nos acercam, não é verdade? Eles têm essa compreensão. Eles já conseguiram fazer com que a luz que se apagou resplandece novamente. Jesus disse isso. Como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. O trabalho também é a lei de Deus.
É através do trabalho que a gente se depara com os principais desafios da vida. Jesus, ao conversar com Bartolomeu era um dos apóstolos mais tristonhos, Humberto de Campos nos conta, né? Que estava sempre um pouco para baixo, às vezes deprimido. Jesus disse para Bartolomeu: Bartolomeu, não seria o trabalho uma bênção divina para que pudéssemos exercer o amor, a compreensão? Bartolomeu, depois daquilo, voltou para casa com outros ares, outra atitude. Quando o pai dele, então, começou a xingá-lo e dizer: você está indo contra a lei, né? Naquela época todos eram judeus, então os ensinamentos de Jesus não eram compreendidos, né? Bartolomeu já chegou com um outro semblante, com uma outra compreensão. E passou a encarar, a partir daquele momento, a vida sobre um outro aspecto, com uma outra alegria, fazendo com que a boa nova se tornasse luz para todos nós. Não existe para mim exemplo melhor da importância do trabalho do que quando Paulo, num momento de desespero, dentro da caverna, sentiu a presença de Abigail, sentiu a presença de Estevão. Os dois apareceram para eles, conversaram. Estevão, que era a pessoa que ele perseguiu durante grande parte da sua vida, agora era o seu mentor. Deus nos atende constantemente, em todos os momentos da nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Às vezes não percebemos, às vezes não queremos enxergar. Abigail, quando estava se despedindo de Paulo, disse para ele: Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. É necessário que a gente passe a sair daquele animal que já fomos, para passarmos a sentir, nos tornarmos seres sencientes, para que o amor floresça, para que aquela luz que se apagou volte a brilhar. A gente consegue isso através do trabalho. É através do trabalho e das suas dificuldades que vamos nos tornando cada vez melhor. É necessário desenvolvermos dentro de nós a paciência, porque as coisas não são no nosso tempo. É por isso que Abigail falou: espera, Paulo. Espera. E perdão é o remédio que todos nós precisamos. Porque todos já fomos aquele animal com a gazelinha na boca. Porque agora somos impacientes e não queremos perdoar aqueles que erram. Eu sei que às vezes é muito difícil. Mas mesmo assim, rancor e ódio só nos levam às sombras. É necessário o sentimento de perdão. É necessário abrirmos no coração para que possamos passar a sentir e a amar. E para isso, somos presenteados a cada segundo com a oportunidade de fazer diferente. Indicações do Caminho, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Carlos Augusto. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco
na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. Não é verdade? Não é assim que o nosso dia transcorre? Às vezes ainda não conseguimos fazer, mas ao menos já percebemos. Então eu amanheço hoje, alguma coisa me acontece durante o dia, eu ainda não tive uma atitude positiva com relação a isso, eu não sou capaz ainda de fazer. Mas ao menos ao ir dormir, eu me lembro daquilo e falo assim, nossa, Deus me enviou uma oportunidade e passou batido. Quem sabe amanhã eu consigo, porque Ele vai me enviar de novo a oportunidade de fazer o certo. Então a gente precisa passar a enxergar os erros como oportunidades divinas, para que cada vez mais possamos fazer melhor. A dona Joana nos fala assim: o amor não é somente um meio, porém, o fim essencial da vida. Emanado pelo sentimento que se aprimora, o amor expressa-se a princípio, aselvajado, instintivo, na área da sensação, e depura-se lentamente, agigantando-se no campo da emoção. Às vezes, ao tratar o outro, temos esse instinto um pouco animal. Ainda a gente não tem a plenitude do amor dentro de nós, não é verdade? Mas conforme vamos nos esforçando, vamos nos tornando seres mais sencientes, mais sensíveis, esse amor começa a crescer. E não tem fim, ele não para. Isso é uma progressão. Ele continua crescendo e avançando. Mas os primeiros passos dependem da gente, não é verdade? O erro consiste em pretender-se que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição fosse resultado da depuração gradual do espírito e sua própria obra. Quis Deus que a alma, em virtude do seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal. Então, durante anos, navegamos entre esse bem e o mal, mas conquistamos pelo nosso próprio esforço. E conforme vamos caminhando, essa obra é de nossa responsabilidade, é fruto daquilo que estamos construindo. É aí que eu digo que cada vez mais a gente participa do universo divino. Nós somos os co-criadores disso. Esse livro, A Razão do Espiritismo, do Monami, que era um juiz de instrução à época do Kardec, ele está numa nota de Kardec na Gênesis, no capítulo O Bem e o Mal. Ele é um livro que eu acabei lendo, é muito interessante, não é à toa que Kardec colocou essa nota lá. Mas eu acho que ela descreve exatamente isso que eu estou tentando passar com relação à evolução do espírito, como crescemos e como aprendemos. E que o livre-arbítrio, que é a maior bênção de Deus, que hoje estamos aqui reunidos e que eu muito agradeço, ele traz as suas consequências. Agora reflitamos um pouco. É por conta dele, então, em que seres no mesmo grau evolutivo habitam o mesmo planeta? Então não é justo nós aqui da Terra pretendermos habitar de imediato Júpiter. Se a gente não consegue ainda nem controlar aquilo que pensamos, muitas das vezes nem o que falamos, não seria justo a gente habitar um planeta já evoluído dessa maneira, não é?
Então por que ficar com aquela atitude anterior de Bartolomeu reclamando de tudo e de todos? Sendo que o mérito é só seu. O caminho da felicidade é só seu, só depende de você. Nós estamos aqui na Terra, sabemos que a Terra está passando por um mundo de regeneração. Alguns vão seguir, outros talvez não. Mas se você conseguir entender tudo isso, passar para a fase mais difícil, que é fazer. Uma coisa é entender, outra coisa é fazer. Se conseguir fazer, você pode ir para Júpiter, não precisa ficar esperando a Terra crescer, não é verdade? É aí que está o mérito. É por isso que Jesus falou, a felicidade não é deste mundo. Mas cada um pode, pelo seu esforço e pela sua vontade, conquistá-la na hora que precisa, na hora que quer. Só depende da gente compreender um pouco mais, se conhecer, ter atenção às leis de Deus. Elas estão gravadas na nossa consciência, mas se alguém está com dificuldade de acessar, pode lê-las também no Livro dos Espíritos, as leis morais. Cada vez que vamos construindo esse amor, a gente passa a ter esse brilho, essa luz. Isso que é a verdadeira felicidade. É conseguirmos chegar nesse ponto de achar alegria e satisfação em ajudar uns aos outros. E exercer cada vez mais a bênção divina da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, para o bem. E não mais como no passado, de maneira instintiva, animalesca, caminhando pelo mal. E para isso, Jesus esteve conosco aqui na Terra, nos mostrando que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é a verdade porque Ele escreveu tudo o que foi escrito a respeito dele. Ele não escreveu, escreveram por Ele. Em nome de Deus, através dos exemplos, Ele nos deixou a vida como ela deve ser vivida, para que pudéssemos conquistar o nosso eterno lar, que é da onde pertencemos, o universo. Então fica a reflexão, para que a gente possa cada vez mais fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio, caminhando para o bem, exercendo o bem e podendo transformar em experiências que se acumulam na nossa consciência o amor que nos leva à felicidade eterna. Muito obrigado. Era essa a bibliografia que eu extraí.